Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CIS em Rede. E hoje nós temos uma edição comemorativa celebrando os 29 anos do consórcio, com convidados muito especiais, onde a gente vai falar um pouquinho da história, um pouquinho da importância do consórcio e dos benefícios que ele traz, que ele leva até os municípios. Sejam muito bem-vindos, então, os nossos membros da mesa hoje, né? O nosso presidente, o prefeito Jader Daniele, de Faxinal dos Guedes, que vai falar também aqui. Seja bem-vindo, prefeito. Agradeço aqui a oportunidade, é muito bom a gente estar aqui para falar um pouco sobre o consórcio. É uma grande história, né? São 29 anos. E que bom hoje poder fazer parte como presidente dessa instituição que funciona tão bem e trazer um pouco do que a gente vem fazendo, do que a gente pensa para o consórcio e quais os planos futuros. Maravilha, seja bem-vindo. Também vamos acolher aqui o Joel Vieira, né? Ele que é secretário municipal de saúde de Planalto Alegre. Seja bem-vindo, Joel. É uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com nossos colegas, né, que nesse bate-papo, né, trazer também algumas informações relacionadas aos municípios, né, que a gente que está lá na ponta, que sente essa demanda, né, e a grande importância do consórcio para os pequenos municípios. Muito bem, a nossa diretora executiva, Geisa Miller de Oliveira, né, Geisa? Seja bem-vinda. Ela vai falar também, vai nos ajudar nesse conteúdo que vai trazer muita informação para a saúde pública, né, Geisa? Isso aí. Também agradeço a oportunidade, né? Como a gente falou, já uma fala comemorativa aos 29 anos do consórcio que tanto vem fazendo pelos municípios. Então, a gente está aí para conversar e esclarecer algumas questões. Muito bem. 29 anos de história, prefeito. Será que dá para quantificar isso? É bastante coisa em consultas, em atendimentos, em agendamentos. Como visualizar, como entender a importância do consórcio nesse contexto aí de quase 30 anos de serviços prestados? Ah, os números, com certeza, eles são muito expressivos e significativos e eles vêm crescendo muito. Os consórcios em si, hoje, eles são uma solução, a gente utiliza muito esse termo dentro de um contexto, porque principalmente os municípios pequenos acabam tendo mais dificuldades. São 29 anos, né, de muita luta, de muitas conquistas, de muitas quebras de barreiras, até porque em alguns momentos se questionava muito a questão dos consórcios. Hoje, como eu volto a dizer, eles são soluções, né? Estados vizinhos, o próprio governo já entende que sem os consórcios não funciona. Aqui dentro do nosso estado a gente vê também uma evolução muito grande desse entendimento por parte do governo do estado. E você veja o Cisamosk. Hoje ele atende 54 municípios. Ele é o maior do estado em números de municípios, né, Geis? Você pode me ajudar em relação a isso. E ele vem crescendo muito os números na prestação de serviço. Hoje são mais de 300 prestadores, se eu não me engano, cadastrados nas mais diversas áreas. E o que a gente vem fazendo nesse contexto? Ouvindo, procurando estar próximo da Secretaria de Saúde, dos municípios, para entender as demandas e melhorar num contexto geral, aumentando a prestação de serviço, aumentando os serviços dentro do município, melhorando o acesso em si, esse é o intuito. Mas em relação aos números, como eu falei, é difícil de a gente mensurar nos 29 anos, mas o importante disso tudo, que o consórcio vem numa crescente muito interessante, e principalmente se nós formos observar de 2019 para o ano de 2025, assim, foi um salto bem expressivo nos números de investimento e com certeza isso automático os procedimentos prestados. É bastante atendimento, né? A gente percebe, eu olhei o gráfico também vi essa questão de que os números, inclusive, de consultas têm aumentado, né? Existe uma demanda por parte da população que é respondida através do consórcio, né, prefeito? Joel, você percebe isso lá no município também? Com certeza, acho que isso que o prefeito vem colocando a respeito desse crescimento, né? Nós, pequenos municípios, né, prefeito e Geisa, se nós não formos através do consórcio, os municípios não têm perna, não têm estrutura o suficiente para ir buscar, né? São mais de 300 prestadores. Quantas especialidades nós temos dentro desses 300 prestadores, né? Então veja bem que a importância da manutenção dos consórcios, do crescimento do consórcio, né? E isso vem de encontro os municípios crescendo junto, né? O atendimento, o aproximar, o
o profissional do munícipe, né? Porque veja bem, nós estamos não tão distante de Chapecó, onde nós temos grandes sedes, né? Mas se nós pegarmos alguns municípios um pouco mais distantes, né, a logística, e o consórcio tem essa abertura de que o profissional possa ir até com o município para fazer o atendimento. Nós mesmo em Planalto Alegre, hoje, nós estamos atendendo mais de 40 pacientes com um oftalmologista. O oftalmologista está lá, na unidade de saúde, prestando esse serviço, né, através do consórcio. Então, veja que de 2019 a 2025 teve um gráfico, né, muito bom. E com isso, os municípios também conseguem prestar o serviço para o paciente de forma mais rápida, de uma qualidade melhor, porque você consegue antecipar, né? E agora, então, com essa oportunidade do profissional estar atendendo nós, ou os municípios pequenos, ou grandes municípios, mas enfim, atendendo nas secretarias de saúde, isso vem facilitando muito. Vem de encontro desse belíssimo crescimento que o consórcio vem tendo. Esse atendimento começou a partir de quando, Geisa? Esse atendimento começou esse ano, que foi a partir do novo edital que a gente lançou em novembro do ano passado, e aí recredenciamos novamente todos os prestadores. E aí esse edital já fez essa previsão porque a gente sentiu essa necessidade. Como a gente está falando, né, o consórcio ele trabalha em cima da demanda dos municípios. Então a gente tinha, claro que tem algumas especialidades que não tem como levar até o município, mas algumas sim a gente tem essa possibilidade e isso facilita um monte para o município, como o secretário falou. Hoje, 43 pacientes que poderiam ter saído lá do município de Planalto dentro de uma van, uma ou duas vans, dependendo, né, secretário, do tamanho da van, vindo para Chapecó, um exemplo, se viesse para Chapecó, ter que estar na estrada com o motorista, o profissional está indo até lá e atendendo esses pacientes. Então, foi uma inovação partindo de uma necessidade dos municípios, porque a gente sempre conversa muito com os secretários de saúde e também com os prefeitos com relação às necessidades, né? O nosso trabalho é trabalhar em cima de demandas dos municípios. A gente trabalha em cima daquilo que é necessidade. E isso foi trazido para nós há um tempo atrás, então a partir desse ano a gente fez essa inovação e está dando muito certo. Nossa, isso reduz muito o custo, né? Com certeza, porque assim, vejam bem, o paciente ele sai do município, ele vai sair 7 horas da manhã, alguns municípios 5 horas da manhã, né? E vai voltar meio-dia, após o meio-dia. Sendo que assim, em 20 minutos, 30 minutos, ele vai lá, faz a consulta dele, o setor do TFD já está ali próximo, se precisa de algum procedimento, alguma situação, já está ali próximo para evoluir isso, né? Certeza. Então, veja bem a logística, o quanto facilita. A dinâmica do atendimento é ótima, né? Você Perfeito. ganha muito tempo e sem falar na exposição, né? Você tira o paciente da exposição do risco da estrada. A gente trabalha muito isso, né? De tentar trazer para dentro do município esse contexto do atendimento, da facilidade. E o consórcio vem com esse olhar. Então, depois dessa mudança, tem essa possibilidade. Hoje eu estou de prefeito de Faxinal dos Guedes, eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde de Chapecó, minha formação é na área da saúde. Então a gente sabe das dificuldades do paciente em si, né? Nós fizemos pelo consórcio, no nosso município, mais de 1.000 ultrassonografias em 6 meses, realizadas lá através do consórcio, que o profissional está indo lá. Que Então, tem população lá, prefeito? Hoje nós estamos com 11.200 habitantes e nós temos isso aí, e dentre outros exames, né, de alta complexidade que o consórcio disponibiliza. Eu falo muito de que os municípios menores, hoje eu creio que o consórcio representa no mínimo 60% do que eles produzem dentro da responsabilidade, né, tirando a atenção básica na tripartite, que é a responsabilidade do município, mas quando a gente fala em exames de média e alta complexidade, que nós acabamos absorvendo esse contexto, então o consórcio traz essa condição e a gente consegue otimizar e agilizar esses atendimentos. E eu não me canso de falar que é muito importante nós termos os municípios maiores também dentro desse contexto. Você pega municípios como Xanxerê, Pinhalzinho, Xaxim, Chapecó mesmo, os números deles, quando a gente vai tratar de alguns procedimentos, eles são bem expressivos e acaba trazendo para aquele município que tem menos, ele entra na negociação do pacote, trazendo a viabilidade de que o prestador enxergue com bons olhos o potencial de estar atendendo pelo consórcio. Nós temos toda a parte
de rateio, então hoje os valores também são todos discutidos, a gente vê valor de mercado, vê as próprias demandas para quê? Ofertar o máximo para o município, levando soluções e agilidade no atendimento. Além de nós estarmos discutindo muito sempre com o grupo, com a GEISA, com novas situações de solução, sabe para quê? Para trazer essa comodidade para o município. Nós temos agora uma inovação que é o contrato de horas médicas. Para que é? Não é para suprir o médico da unidade de saúde, que tem que ser concursado, que a lei ela cobra tudo isso. É para que, na cobertura de um atestado, de férias, de uma licença-prêmio, esse município tenha uma facilidade de contratação, ele busque junto com o consórcio esse profissional um período temporário e provisório, trazendo agilidade, desburocratizando. Então é um modelo que já está funcionando, que os municípios hoje têm a condição de entrar em contato com o consórcio e dizer, eu vou ter um médico de férias no mês que vem e eu vou precisar repor temporariamente esse médico. O consórcio consegue colocar dentro da saúde da família, temporariamente, um médico para estar suprindo essa necessidade. Então é esse tipo de solução, além de todas as outras que nós temos nas especialidades, nos exames, nos medicamentos, né, Giza, que depois você vai passar melhor nas cirurgias. Hoje a telemedicina também ofertada pelo consórcio para todos os municípios. São situações que fazem com que elas ajudam muito no acesso da população. E a saúde tem que ser resolutiva. A saúde precisa começar e terminar. Ela se torna, eu sempre falo que a partir do momento que você resolve a situação do teu paciente, ele sai da fila com aquele problema. Ele dá a vez para aquele outro que está precisando. Isso é super importante, né? Eu vejo que se construiu uma história que hoje é bastante consolidada, mas a gente ainda tem o desafio de comunicar para toda a população, porque o trabalho do consórcio às vezes é muito silencioso, né? Às vezes fica bastante nos processos e a população ainda precisa conhecer, precisa saber que está aliado ao SUS, né? Que trabalha em parceria com o SUS. Segue uma fila que todo... Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, porque todo esse processo foram conquistas também históricas, né? Quando os consórcios iniciaram, me parece que não era assim. Então, assim, houve a confiança, houve a legislação, o reconhecimento, os novos serviços. Então, queria que vocês falassem um pouquinho, né? Como é que foi essa história para se chegar em toda essa eficiência, em todo esse trabalho, em toda essa qualidade que hoje é entregue, né? Em parceria também com o SUS. Com certeza, como nós falamos antes, depois eu vou passar para a Giz também, que ela é uma conhecedora, ela faz parte dessa história, mas teve essa evolução. Os consórcios começaram para vir auxiliar, a própria legislação ela mudou dentro desse contexto, trazendo essa condição para os consórcios poderem atuar mais como o SUS, respeitando as filas, como você falou. O consórcio ele não é um plano de saúde, muito importante a gente falar isso, que as pessoas elas não conseguem buscar o atendimento diretamente no consórcio. Ele é o quê? Ele é um prestador, acaba sendo um prestador de serviços e um facilitador para os municípios e para as secretarias de saúde. E até dentro desse contexto, né, Geisa, de história e de evolução, acho que nada melhor do que você que participou de toda essa história e desse crescimento do consórcio para nos trazer essas informações. Na verdade, o consórcio, ele nasceu lá junto com a Constituição. A própria Constituição já fala em consórcios, né? Não só de saúde, mas qualquer tipo de consórcio, para facilitar essa questão de cooperativismo entre municípios, entre Estado, entre governo, né? Então, ele já previa isso lá na Constituição Federal. Depois, com as leis do SUS, quando o SUS foi criado, a própria Lei 8.080 cita lá novamente a possibilidade dos municípios estar se reunindo, cooperando, trabalhando em cooperação. E como já foi falado outras vezes, na nossa região oeste, que é uma região que historicamente tem isso muito forte. É da nossa cultura. É a cultura do oeste do estado, tipo essa questão de cooperativismo e os municípios se organizarem de forma cooperativada para tocar alguma questão, né. Então o consórcio surgiu nessa necessidade em 1996, eu já falei aqui, quando foi criado, nós não tínhamos prestadores de serviço em Santa Catarina, os nossos primeiros prestadores de serviço
foram médicos de Pato Branco, os municípios levavam até Pato Branco, até que os médicos aqui de Chapecó vissem que o que era, porque assustava no início, né? Tipo, vem alguma coisa para concorrer com o particular ou concorrer com alguma outra forma, mas nunca foi esse o intuito, porque na verdade o consórcio, ele, até um tempo atrás, ele era privado, até o ano de 2005 ele era privado, de direito privado, porém, como foi uma coisa que veio crescendo não só aqui no nosso estado, mas a nível de Brasil, aconteceu a legislação dos consórcios, que ainda é muito pouco que a gente tem, mas o pouco que a gente tem, então, já melhorou, porque tornou os consórcios automaticamente públicos, de direito públicos, porque eram formados pelos municípios, por estados, pelo próprio governo federal e mantido com recurso público, né? Então, tinha que ter uma legislação voltada para isso. Então, foi toda uma mudança que teve na legislação, os consórcios se tornaram público de direito público. É imperativo, né? Que é dinheiro público. Foi cada vez mais recurso público sendo investido, no caso dos da saúde, porque cada vez mais se utiliza dos consórcios de saúde. Hoje em dia a gente não tem mais como falar em saúde pública a nível do estado de Santa Catarina sem falar nos consórcios, porque os consórcios estão ali, como foi dito, o próprio estado já reconheceu isso no ano 2024 com a lei de qualificação dos consórcios, onde o próprio estado se coloca como um ente consorciado dos 15 consórcios que fazem parte do nosso estado, né? Porque entende que existe, entende que os municípios dependem quase que 100%, alguns municípios. Eu sempre gosto de citar o caso do nosso município de Santiago do Sul, que é o menor município de Santa Catarina, e hoje é o município que mais investe per capitamente a nível de estado, quando se fala em saúde pública, quando se fala em média e alta complexidade a nível de consórcio. E essa é uma fala, inclusive, do Poder Legislativo, da LESC, quando trouxe essa questão dos consórcios para a pauta, para discutir com a Secretaria de Estado de Saúde, essa vinda, essa necessidade do apoio do Estado, porque os municípios estão usando o dinheiro que, na verdade, era para colocar lá na atenção básica, na média e na alta complexidade, que a gente sabe que teria que ser tripartite, que tem que ter a parte do governo do Estado, que tem que ter a parte do Ministério da Saúde, mas muitas vezes acaba caindo no colo dos municípios. Quem tá lá na ponta, né? Tá sendo debaixo na porta. Foi Secretário. Foi toda uma evolução que veio com o tempo, e hoje nós temos o consórcio público de direito público, vinculado ao SUS, sim. Não somos um convênio, não somos um plano de saúde, somos uma autarquia. O que é isso? Nós pertencemos a cada um dos 54 municípios. Somos o braço direito das secretarias municipais de saúde dos 54 municípios que fazem parte hoje, e agora mais do governo do estado, que Interfederativo agora, né? Isso ele aí. está junto conosco. Nós também passamos a ser um braço do estado a nível de região, quando a gente fala de 54 municípios cisdamosque. É uma instância administrativa, né? É. E isso reflete lá no município, porque eu acho que o importante é sempre a gente ressaltar. Talvez os municípios pequenos tenham essa demanda e essa necessidade maior, porque assim, em Chapecó, eu não vou bater na casa do secretário de saúde. Mas lá em Planalto Alegre, Com certeza. chega lá na sua casa a demanda, não chega? Com certeza. O telefone toca 2 horas da manhã, toca final de semana, né? Então, para você ver quanto encurta laços, né? E É a necessidade, né? exato. Saúde toca numa questão muito sensível. É sensível. A pessoa está necessitando de uma ajuda que, né, vai de para quem? É isso E aí. aí eu sempre tenho dito, quando a gente assume uma secretaria de saúde, ou você é um profissional de saúde, mas mais falando na parte de gestão, você acaba não tendo relógio e não tendo calendário, né? Porque é diariamente, diurnamente, né? Esse chamado. E a gente que está trabalhando com saúde, a gente precisa dar essa atenção para o paciente, né? Mas voltando aqui na questão quando o prefeito coloca, né, da segurança, enfim, que os consórcios passam para os municípios, e eu lembrei de uma seguinte situação, da qualidade do atendimento, Com certeza. né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem um acesso da onde a gente consegue, por exemplo, o profissional X não está tendo aquele atendimento. A gente consegue ter um acesso com esse profissional através da gestão do Cisdamosc, né? Então, veja, para os municípios, para nós gestores, onde o paciente vai bater lá na porta da nossa sala, lá na porta da nossa casa, a gente pode dar uma segurança,
né? É uma Porque qualidade a de gente, serviço. exato, Isso porque a aí. gente tem esse acesso com o consórcio. O profissional X não teve o atendimento preciso como teria que ter sido, o paciente não teve foi prejudicado. A gente consegue ter esse acesso. Da mesma forma como a gente consegue dar um feedback positivo para aquela clínica que está dando esse acesso para Com nós, certeza. né? Então o consórcio ele traz isso. E essa história que o consórcio tem, é, esse grande crescimento de profissionais, de especialidades dentro do consórcio. Vejam bem, há 29 anos atrás, profissionais de fora do estado atendiam nós, né? E hoje, quantos profissionais nós temos nos atendendo aqui? Então, se percebe que, assim, para os municípios, independente do município de grande porte ou município de pequeno porte, hoje o caminho mais curto é os consórcios. Até porque você veja, a gente falando dentro desse contexto, quando se fala em Chapecó, Chapecó, ele vem aumentando significativamente o investimento no consórcio, por quê? Porque ele entendeu de que é um município que não precisa ter 2 contratos. Então eu fui secretário, eu falo disso, nós tínhamos daqui a pouco um credenciamento, de uma especialidade pelo município, outra pelo consórcio. Hoje não. O que que o consórcio faz? Tá ele tomando conta disso, prestando serviço e dando essa devolutiva para o município de Chapecó e para todos os outros municípios. Acho que o que o secretário fala aqui é muito importante, que a gente cobra muito a qualidade no serviço, a qualidade na prestação de serviço. E consegue se fazer toda essa análise para cobrar do prestador, para cobrar a questão da qualidade de atendimento e essa devolutiva pro município e pro munícipe, pro usuário em si. Então o consórcio ele consegue acompanhar todo esse atendimento e eu volto a dizer, sendo muito resolutivo. A saúde ela é sensível, ela não espera, é tudo para ontem, né? Então o que que a gente precisa? Ter uma rede organizada. E o consórcio hoje ele ajudou a organizar toda a nossa rede de saúde. Então que bom que hoje o estado entende, aqui dentro de Santa Catarina, que os consórcios são necessários e eu creio que isso não se volta mais atrás. Eu falo bastante do Paraná, que o próprio governo faz repasses, diretos hoje, em valores significativos na manutenção, ajudou em construção de sede, por quê? Porque ele sabe que realmente funciona. E é o que eu não me canso de dizer, são 54 municípios que hoje são muito bem atendidos pelo consórcio Cisamosc. E o que que a gente quer? É melhorar isso, melhorar essa proximidade com o município, entender quais as demandas. Evidente que nós vamos ter que trabalhar com prioridades, mas a partir do momento que você entende o que está acontecendo em Planalto Alegre, o que está acontecendo em Varjão, o que está acontecendo em Xaxim, daqui a pouco o problema em si ele é o mesmo e o que que nós vamos fazer como consórcio? Ouvir e trazer a solução. Esse é o intuito. E até porque quando um consórcio tem, como o CIS, 29 anos aí, o que que acontece? Já viu esses mesmos problemas muitas vezes se repetirem. Então eu percebo até nas coberturas, né, vários municípios têm vindo, para cá para aprender, por exemplo, sobre a questão de distribuição de medicamentos e a gente percebe, assim, que você tem situações particulares, mas que quando faz uma pergunta lá, todo mundo levanta a mão para o mesmo medicamento, porque é uma situação que se repete nos municípios. Acaba se repetindo. Acaba se repetindo, né? E você falou dos medicamentos. É outra situação muito importante hoje. O consórcio está atendendo e atendendo muito bem em todos os municípios. E a gente também vê, né, Geisa, esse crescimento, acho que você pode falar também, de que foi uma área que o consórcio expandiu. Era uma prestação de serviços médicos, de exames e de procedimentos, agora entrou em medicamentos e eu sei que dentro desse contexto está se avaliando o que mais que pode ser feito. Então a tendência é o quê? Cada vez a gente não é que centraliza, a gente agiliza e otimiza para todos os nossos municípios. E é uma compra inteligente, né? Eu percebo pelo sistema, como funciona, pelas coberturas, ela é uma compra inteligente, porque você vai administrando. Eu vi nas reuniões, então pede um pouquinho mais aqui para ter folga aqui, porque vai ter pedido aqui. Então, assim, é uma rede E o volume, né? viva. O volume traz a economicidade. Economia. Facilidade de ter o produto, né? Não, acho fantástico, assim, porque o que que acontece? Quando você não tem nenhum problema que você coloque na mesa, que quando você tem 4 cabeças pensando sobre ele não tem uma solução melhor.
Então, tu imagina quando você tem 54 cabeças pensando para a solução desse problema. Com certeza. Sempre vai ter uma solução mais inteligente, Com porque certeza. cada um vai ver o mesmo problema de um prisma diferente, né? Então, assim, o consórcio, ele é uma solução muito inteligente, né? E a gente tem que ficar orgulhoso da nossa região aqui, sempre estar encabeçando essas iniciativas. Com certeza. Geisa, tu pode falar um pouco mais sobre essa questão dos medicamentos para nós? Sobre essa questão dos medicamentos, também já foi comentado num outro momento, mas é sempre bom lembrar que nós começamos de uma forma específica que ia diretamente para os municípios, o consórcio somente fazia a compra e a entrega era nos municípios, mas nós tínhamos muito problema de demora, não respeitavam o prazo, tinha fornecedores que preferiam pagar uma multa por não entrega do que entregar uma caixa de medicamento lá em Campo-Herê, no nosso município, que é o município mais longe que a gente tem hoje, um dos mais longe, que é na divisa com o Paraná. Então, de que forma que a gente pensou, juntamente com os farmacêuticos, que hoje também a gente tem uma Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica dentro do consórcio, onde todos os farmacêuticos de todos os municípios que fazem a compra sentam, de maneira com reuniões seguidas para discutir alguns problemas, discutir essa questão da nossa lista também, que agora vai ser feita no próximo pregão, feita uma lista regionalizada, que também o intuito é trabalhar com os profissionais médicos que fazem esse atendimento, para eles darem preferência por prescrever aquilo que a gente sabe que os municípios têm, que é aquilo que a gente compra através do consórcio para os municípios, para facilitar os fluxos dos municípios. Então, a gente percebeu bastante dificuldade nessa forma diretamente. O que aconteceu? Nós trouxemos para dentro do consórcio um almoxarifado, que na verdade não é um almoxarifado, porque chega ali e já de imediato as farmacêuticas separam e encaminham para os municípios, né? Foi uma forma que a gente achou de trazer mais para dentro, para nós ficarmos mais Centro de distribuição. o centro de distribuição, para nós ficarmos mais perto dos problemas, porque ali a gente acompanha, as meninas da farmácia acompanham, tipo, tem 15 dias para entregar, no 16º não chegou, se entra em contato com o fornecedor, ó, o que aconteceu que não veio? Ah, é um problema de falta, justifica se realmente, tecnicamente é justificável, você prorroga o prazo. Agora não é prorrogável, o que acontece? Você conversa com o fornecedor, você notifica, você multa, se precisa, se passa para um outro fornecedor, porque o nosso intuito é o quê? Não deixar os municípios desabastecidos, que era isso que acontecia muitas vezes. Quando entravam em contato conosco, quando ia direto no município, era quando já tinha estourado, não tinha mais. Então, dessa forma, centralizando dentro do consórcio, facilitou para os municípios, facilitou para o fornecedor, porque hoje ele não precisa entregar em 54 municípios X caixas, ele entrega todas as caixas no consórcio, as farmacêuticas vão fazer essa separação e o município então vem e recolhe e leva para o município aquilo que é necessário. Elas têm também muito bem organizado um grupo de trocas, tipo, o meu pedido de tal medicamento não chegou e eu preciso, deu um problema aqui, que saiu muito e eu não posso ficar sem. Então, algum município cede para o outro município, quando chega eles fazem essa troca, tipo, eles são muito colaborativos também entre Negócio de rede, o né? trabalho de rede para que nenhum município tenha problema com desabastecimento. E aí agora, esse ano, então, agora a gente está na fase final de homologação de uma ata de compra de material ambulatorial e odontológico, que é uma novidade esse ano também, que vem há anos já, mas a gente não ficou protelando, esperando que tivesse o nosso espaço novo, mas como era uma necessidade do município, a gente não podia ficar esperando, a gente então fez agora no início do ano. Tivemos algumas questões burocráticas, como toda a questão de licitação, então agora estamos na fase de homologação do resultado final para estar fornecendo para os municípios a questão do material odontológico e material ambulatorial também. Tivemos comissões de avaliação de itens que com profissionais cedidos pelos municípios, porque como nós não temos odontólogos e nem enfermeiros no nosso quadro de funcionários, então o que a gente fez foi solicitar para alguns municípios essa sessão desses funcionários para fazer essa análise e funcionou muito bem.
Tipo, tivemos bastante, uma experiência bem exitosa, assim, com relação aos profissionais que nos ajudaram, porque isso é bem importante para manter a qualidade daquilo que vai ser entregue para o município, né. Então foi uma inovação e tem umas outras, né, secretário, que a gente já teve conversando, alguns secretários já pediram. E é isso, a gente vai trabalhando, como a gente falou, conforme a demanda dos municípios. Isso que vem de encontro, Geisa, porque até numa reunião a gente colocou isso, não é, enquanto secretários, porque e o prefeito pode me ajudar aqui, porque a forma de você comprar diretamente muitas situações e muitas manutenções relacionadas aos técnicos aos materiais técnicos, ele é bastante burocrático, né? E é a mesma coisa que a gente fosse comprar um medicamento direto. Sobretudo com a lei de licitações, né? Ele Mas acaba ficando mais engessado, acaba perdendo, demorando. demorando, perdendo tempo e como o prefeito diz, a saúde é muito delicada, a gente não pode perder tempo. Tem coisas que é para ontem, né. Então com mais essas atas que estão já umas que já estão em andamento e outras que irão entrar, é aquilo que eu volto a dizer, muitas vezes nós somos 54 municípios, todos têm o mesmo problema. Ele vai centralizar em um ponto para resolver, né? Não cada município resolvendo ser individual, né? Veja como desburocratiza a coisa, anda mais rápido, né? E funciona, né? Como já provou que funciona em consulta e exames, a própria farmácia, a gente que está lá e às vezes em quando a farmacêutica me diz, Joel, nós vamos lá fazer uma troca porque nós temos 100 medicamento X, né? É, posta lá no grupo, as meninas, a região toda se comove com aquilo e se resolve. É difícil o município ficar sem medicamento, né? Sendo que lá o município do prefeito tem e a gente consegue fazer. E o que funciona bem, Geisa, aí a gente isso tem que parabenizar, mesmo o consórcio, é no sentido do que vem de outro município, entra no Cisamós que sai para nós com a mesma qualidade, né? Eu acho que isso existe uma grande parceria entre os próprios motoristas também, né? Que vale ressaltar aqui, né? Vale ressaltar a conduta deles também junto com isso, né? Porque eles que vêm ali do seu consórcio, retiram sua medicação, levam até o município, a farmacêutica, fazem lá a conferência, enfim, auxiliam outros municípios e assim a coisa vai andando em uma rede, como o prefeito mesmo colocou, né? É uma rede forte, né, uma rede com expressão, diríamos, porque você veja que na questão de medicamentos hoje, daqui a pouco o fornecedor pensa: "Ah, eu não vou entregar para o município A ou B", não, aqui ele não está entregando para o consórcio. Então a partir desse momento a força, eu falo muito disso, a gente fala muito, né, Geis, no dia a dia, ela é muito maior. Porque daqui a pouco ele trata aquele município menor, que tem um pouco menos de investimento, com uma diferença, não. A partir do momento que ele está tratando com o consórcio, nós estamos tratando todos iguais. Então eles tomam esse cuidado na hora de vender, atender o que nós estamos cobrando. Essa parte de análise hoje de materiais, ela é muito importante, por quê? É a qualidade. Então tem toda uma equipe técnica que discute, tem os farmacêuticos que discutem questão do medicamento, dos itens hoje de enfermagem, de odonto, e o que que traz? Traz um produto de qualidade, traz segurança na entrega, traz segurança de que esse material não vai faltar, não que não possa acontecer. E a questão do município, às vezes acontece isso, é uma notificação individual todo município mandar uma notificação se for a mesma empresa, se coincidir, não, é uma única notificação. E com muita força, porque ela está representando todos os outros municípios. Então traz essa segurança hoje de atendimento de rede, de manutenção de serviços, de qualidade de produtos. Então o consórcio, as benfeitorias hoje, elas são, ele não consegue nem mensurar todas aqui, porque ele só vem melhorando, melhorando e melhorando, e a tendência é, como eu falei, eu estou como presidente hoje, o mandato é de 1 ano, mas o que que nós queremos? Estar próximos cada vez mais dos municípios, entendendo o que precisam e trazendo as soluções necessárias. E isso vem de encontro, prefeito, à identificação do problema, né? Existia uma logística de entrega, né? Não funcionou, né? Então, a identificação do problema para você fazer a correção, né? Porque muitas vezes para o consórcio, para o município era uma caixa, mas no consórcio vai vir várias, então a chance do erro acontecer é menor, né? De ficar desassistidos, porque a quantidade é maior da entrega. Então, o identificar o erro, acho que isso é um gargalo que o consórcio preza muito,
E para nós, municípios que estamos lá na ponta com o paciente batendo na nossa porta, isso nos dá segurança de trabalhar. Isso aí. É muito interessante observar essas falas de vocês, porque o que que acontece? A gente percebe que é um trabalho de rede colaborativo, né? E de muita inteligência, de também vontade pública, porque se não tiver vontade pública em todas as instâncias aqui, do prefeito, do consórcio, do secretário de saúde, né? Então, essa postura diante do trabalho é muito importante, porque é por isso que se chega no resultado que se tem hoje. Que, né, a gente tem que ressaltar aí todos os presidentes que passaram também, todas as pessoas que fizeram parte dessa história, porque houve essa vontade também política de realizar algo que fosse realmente um benefício para a população. Com certeza, e todos os colaboradores do consórcio, que é o coração, que é quem está no dia a dia aqui representados pela Geisa, e que eu quero, como presidente, também agradecer e parabenizar pelo excelente trabalho, porque é aí que está, tem um setor que centraliza tudo isso, mas que precisa de resposta rápida, que precisa desenvolver as atividades para que os resultados não sejam, que nós não tenhamos resultados negativos, né, porque eles sejam cada vez melhores. Então esse conjunto, hoje ele funciona muito bem, e o nosso consórcio ele é exemplo dentro do estado de Santa Catarina, dentro do sul do Brasil, por ser um consórcio de saúde que funciona, que vem com muitas inovações, mas com muita segurança dentro dos processos que são absorvidos pelo Cisamosc. E o importante dessa rede colaborativa é pensar que a gente tem tem aí todos os entes, né? Tem o Estado, tem a federação, tem o município, tem a secretaria, tem todas as unidades de saúde e tem também o paciente, que é Nossa. fundamental, que é, né, o motivo de toda essa movimentação. É ele que a gente trabalha. Exatamente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa postura do paciente. É claro que aqui a gente está trazendo os benefícios, né, que o consórcio está trazendo, a agilidade, que isso reflete lá no município, né, reflete, né, nas filas, que é bem importante. Mas a gente sabe também que em alguns momentos a gente precisa da colaboração do paciente com relação ao compromisso dessas consultas agendadas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, como é que está refletindo isso, como é que era antigamente, como é que hoje está esse comportamento. São os direitos e deveres que nós falávamos antes, né? A gente tem, e isso acontece dentro do município, cada município eu sei que faz um trabalho, mas não está sendo diferente no consórcio, que são as faltas. Então, o que que a gente pede para os pacientes hoje? Que eles tomem esse cuidado, porque a partir do momento que ele tem um procedimento, que ele numa consulta de especialista, né, secretário agendada, e ele faltar, uma que ele vai estar voltando para o final da fila, ele vai estar perdendo aquele atendimento. E outra que ele está tirando esse atendimento de alguém, esse atendimento ele tem um custo, não é porque é SUS que ele não tem custo, alguém vai estar pagando por isso, é o município juntamente com o consórcio, o médico ele tirou o tempo para fazer aquele procedimento, aquele exame, aquela consulta. Então o que que nós fizemos hoje como gestores de maneira geral? A gente tem que ofertar, a gente tem que criar essa porta para que os nossos pacientes sejam muito bem atendidos, que é o que você falou. O intuito hoje do consórcio, o intuito da Secretaria de Saúde é o que? Atender bem. Só que quando a gente tem essas faltas, ele acaba tirando um pouquinho a rede de funcionamento A eficiência. e a eficiência. E o paciente tem que pensar que é ele que está perdendo nesse contexto. Além de tirar a vez de outro paciente que poderia estar aguardando e que está aguardando, na verdade, poderia estar fazendo aquela consulta ou aquele procedimento, ele vai perder muito tempo. E tem muitos tratamentos que a gente fala que o quanto antes começar o tratamento, o quanto antes se identificar, né, secretário, né, Geisa? O sucesso desse tratamento ser exitório, para ele ter êxito no final, ele é muito maior. Então essa consciência que a gente precisa com que as pessoas tenham, né? Até o secretário pode me ajudar, porque eu creio que nesse dia a dia chegue muito disso lá, né, secretário? Perfeito, prefeito. Exatamente. E vejam bem, gente, quando nós falamos em direitos e deveres, né, eh, aqui vamos ressaltar que o consórcio tem direitos e tem deveres, né, mas o município tem direito e tem deveres, e o paciente também tem direito e tem deveres, né. O direito dele ter a consulta, dele receber, essa oportunidade de ter esse procedimento, né,
mas tem que lembrar que o paciente também tem o direito de cumprir com aquilo, né? Porque se nós pegarmos aqui por baixo, vejam bem o movimento que dá. Uma recepcionista, uma classificação onde vai ter o enfermeiro, vai ter o técnico, profissional médico, TFD, motorista disponível, alguém lá na clínica da especialidade que estava lá para agendar. Então, por pouco passa por 5, 6 mãos o mesmo pedido. E aí, no final da história, o paciente não vai para essa consulta. Então, assim, não é só o custo do exame, Não. né? É o É o custo do sistema. O custo de Tá todo um todo o contexto. sistema, né? De todo o sistema que nós perdemos tempo, gastamos dinheiro e é uma vida que talvez, como o prefeito colocou, que estava esperando aquele momento e o paciente não foi. Então, vale ressaltar muito a importância da responsabilidade do paciente estar no local certo, na hora certa. Os municípios pequenos hoje, vamos pegar nós, Planalto Alegre, nós pegamos em casa o paciente. Muitas vezes o nosso motorista bate na porta, o paciente está dormindo de manhã cedinho, não acorda, não vai para a consulta, falta a consulta, né? Então, existe toda uma logística Ele atrasa para tudo. que esse exame, essa consulta saísse, né? Então, assim, eu sempre tenho dito assim, que muitas vezes a gente sente a dor do paciente, se comove com aquilo, né? Agiliza, liga direto, não espera às vezes a mensagem da resposta do WhatsApp para poder ganhar tempo. E chega no momento o paciente não vai. E isso prejudica todo o sistema, porque lá na clínica o profissional ficou com a vaga em aberta. E daí, das 7 da manhã para as 8, não vai conseguir agendar outro paciente, porque não vai ter tempo hábil para chegar. Então veja bem que é todo um processo que isso prejudica e prejudica bastante. Então é preciso ter as responsabilidades também. Direito sim, mas as responsabilidades enquanto paciente é preciso existir. Que menos isso aconteça para que o processo tenha mais evolução. Isso a gente está avaliando aqui o custo operacional, né? E fora o custo de saúde que o paciente tem na própria vida, que Com certeza, que às vezes ele não está mensurando que Custo operacional. não, Não é só questão financeira que nós estamos falando, é todo é ganhar tempo num tratamento. no tratamento, que é o mais grave. Às vezes é uma coisa pequena que por causa desse descuido, dessa falta, se torna uma coisa mais grave. Problema renal que poderia com uma consulta lá no urologista que eu faltei porque eu estava dormindo com o secretário, que daqui a pouco, questão de uma semana, vira um tratamento que tem que vir diariamente para uma diálise. Meu Deus. E isso que eu falo em reuniões, às vezes a gente comenta, né? É uma demanda que não é só de Planalto Alegre. É de todo. Todos os municípios têm isso. O consórcio Somos ser humano, o consórcio muito bem faz, muitas vezes posta lá no grupo, município X teve tantos faltantes por cidade tal, né? Isso é muito importante, por quê? Porque daí a gente também vai se comover com aquilo ali enquanto gestão, né? Nós mesmos em Planalto, nós criamos uma resolução enquanto Conselho de Saúde, que o paciente que não vai para a consulta, que falta o exame sem justificativa, ele fica bloqueado 90 dias. Né? Bate na porta, nós temos um documento que nos respalda enquanto isso. Nós conseguimos diminuir partes disso, né? Mas ainda a gente tem muito essas faltas, né? Que é uma falta, eu vejo assim, podemos dizer assim, que é um desleixo crônico, né? Que todos os municípios, os 54 municípios, não tenho dúvida, tem essa demanda, né? Nós estamos encerrando o nosso tempo aqui e eu gostaria já de agradecer a presença de vocês e também gostaria de pedir que vocês deixassem uma fala final para essa edição comemorativa. A gente acabou entrando aqui numa situação particular, numa situação coletiva, na verdade, mas é importante ressaltar porque também essa informação precisa chegar lá na ponta. Né, precisa ser dita para o paciente, que a gente divulgue também essas falas, porque isso precisa gerar conscientização, né? E que existem muitos custos em uma falta, né? Mas eu gostaria que vocês colocassem, então, para a gente encerrar esse nosso momento, esse sentimento final aí desses 29 anos, né? Dessas conquistas, de tudo que temos aí à mesa nesse momento para o consórcio. Então, deixo vocês à vontade para fazerem suas falas finais aí. Diante disso, eu vejo assim que eu acho que nós precisamos nos parabenizar. Quando eu digo nós estamos em todos os municípios,
porque o consórcio é dos municípios. É município. É município. Então, assim, o consórcio completa 29 anos de história e uma história muito bonita, né? Que com certeza deixou marca em muitos pacientes, né? Marcas positivas. Então, a parabenização não somente para a gestão Cisamosc, mas sim para todos os municípios, todos os presidentes que passaram pelo consórcio, né? Os prefeitos que passaram nos municípios que estiveram junto com o consórcio, né? Nesse belíssimo trabalho, nesse crescimento e uma grande conquista que eu vejo que é histórico e eu me sinto muito feliz de participar como gestor, que é a construção da sede. Isso nós não temos como esconder porque está nos nossos olhos essa alegria e daqui a pouco nós temos a sede própria, né? E aqui, Geisa, em seu nome, parabenizar todos os colaboradores né, do consórcio, parabenizar você pessoalmente pelo esse empenho, pela essa coragem, pela essa dedicação que você tem, né? Essa gara, né? De seguir firme nesse propósito, né? De muitas vezes você liga, nos cobra, né? E por quê? Pelo bem do consórcio. Então aqui fica a minha parabenização a todos os municípios, né? Especialmente o consórcio Cisamosc. Então, eu gostaria também de agradecer, mesmo porque desses 29 anos eu estou lá dentro há 16, esse ano completando 16 anos, né? Eu brinco que é uma vida praticamente, porque estive como funcionária, hoje estou na parte da gestão como diretora, mas sempre junto, principalmente aos secretários. Sei que às vezes tenho falhado com relação aos prefeitos, porque muitas vezes acabo ficando atrás de um computador que não deveria, que eu sempre digo para o prefeito, a minha função é estar lá no município, estar mais presente com os prefeitos, com os gestores até que a gente tem uma proximidade maior, porque volta e meia está tendo reunião de CIR, encontro, reunião de CIB, então a gente está sempre junto, mas essa questão dos prefeitos eu vejo que sim, a gente pode melhorar de estar mais próximos, de estar mais juntos, de chamar mais. Quando necessário, chamamos, trabalhamos dessa forma, sempre com muita transparência, sempre com muita conversa, né? Nunca decisão, não é porque eu estou como diretora que eu tomo qualquer decisão sozinha, o secretário muito bem sabe, né? Quando precisa de alguma questão técnica, estou chamando lá no grupo a nossa comissão que a gente tem, no grupo com 54 gestores, temos o grupo dos prefeitos, temos o grupo da diretoria, do conselho administrativo, do conselho fiscal. Então eu só tenho a agradecer, no dia do que nós completamos 29 anos, nós fizemos uma confraternização interna com os nossos colaboradores, e eu coloquei para eles que foi uma coisa singela, simples, mas com questão de carinho, né? Porque é o nosso trabalho. Eu digo, nós estamos ali para fazer o serviço ali dentro e para fazer bem feito. Então, eu sou homenageado do dia hoje, vai ser o consórcio, vai ser os municípios, é uma coisa pequena, singela, mas com grande simbolismo, porque é o nosso trabalho, é o nosso dever e é aquilo que leva o pão nosso, né, para dentro de casa. Então, eu sempre digo pro pessoal, sempre com muito respeito, sempre com muito carinho e dedicação, porque nós não precisamos aparecer, como eu já falei, tipo, a Tangri falou agora, que às vezes o consórcio não aparece, né? Porque a gente sabe que lá no fundo aquele tratamento de um determinado paciente do município que deu certo tem uma pontinha nossa que foi lá nos bastidores que a gente conseguiu ajudar de alguma maneira aquele município a estar atendendo qualquer que seja o cidadão, né? Então são 700 mil habitantes que a gente está diariamente trabalhando para que sejam atendidos e quando precisarem, não que sejam atendidos, que a gente não quer, né? Mas como a gente sabe que muitas pessoas precisam desse atendimento via consórcio, então a gente sabe que lá no fundo tem a nossa parte, nossa dedicação ali diária. Então, só tenho a agradecer. Então, agradecer a oportunidade. É muito bom a gente poder estar aqui falando para as pessoas, explicando um pouquinho mais esse belíssimo trabalho que o consórcio executa na prestação de serviço, resolvendo a vida de muita gente. Como nós falamos antes, saúde é muito sensível, é tudo para ontem. E é gratificante poder ajudar. É gratificante poder saber de que a gente salvou uma vida, de que a gente ajudou alguém. E o consórcio faz isso muito bem.
Então hoje nós estamos à frente, né? Eu estou como prefeito, estou como presidente, é passageiro, mas é muito orgulho poder representar uma instituição que tem 29 anos de história, de uma belíssima história. Volto a dizer que ela vem crescendo significativamente, trazendo várias soluções para todos os nossos municípios, e trazendo sim, aquela diferença na qualidade de vida do paciente. Porque a partir do momento que o consórcio ele entra no município, ele traz um novo prestador, o que que ele está trazendo? É agilidade para o sistema. Nós estamos salvando vidas. E esse é o intuito. Então, também, parabenizar todos que fizeram parte dessa história dos 29 anos. Parabenizar mais uma vez a equipe que trabalha no dia a dia, agradecer. Eu falo muito de que sozinho ninguém faz nada, a gente precisa de uma equipe para fazer isso. E podem ter a plena certeza que o que depender de nós como presidente, juntamente com toda a equipe, com muito diálogo, muita comunicação, nós vamos estar melhorando gradativamente e tornando o consórcio cada vez maior e melhor. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, então, nós vamos então encerrando mais uma edição do CIS em Rede, dizendo para você que nos acompanhou até aqui, que se inscreva no canal do YouTube, também o siga lá no Instagram, no @cisamosc, e a gente ainda tem muitos assuntos para trazer aqui para essa mesa, telemedicina e outros assuntos importantes para a nossa saúde. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo. Meu Deus! 3 minutos. Isso que eu cortei. Mas de bom, importante. Não, e o que tu falou dá para tirar muito, Muito recorde. muito recorte. Sim, bem importantes esses detalhes aí. Vamos trabalhar na rede agora, depois até alguns deles já dá para compartilhar no grupo dos municípios. Essas falas, porque aí eles podem compartilhar. Já somos com o Nós- Saer hoje. Quando Tem Albert, mim. os grupos, ele vai que os grupos do no que a gente Ele me chamou. A Carmen cortou, na verdade. ele me fica se ficar botando nos amigos e no fundo sim, então Mas nem Chapecó mais, não tem a equipe, coisa, tudo. isso é bom. Sim, Eu ouvi ele, né? Mas ele vai querer fingir alguma coisa. Não, já contei que até eu ia te dizer antes. hoje não tem desde 2000 e O Saer já desde 2020 querer tomar um café com ele. Mas eu já vou pedir pra Teisa. Geralmente a gente sabe que vem, né? 2022, 23 foi o último contrato. Daí o SAMU assumiu, a Carmen cortou, a Carmen não quero mais o município, imagina. Daí não gostou bem cortinha. Sim, Chapecó era a equipe, Chapecó não entrava no rateio porque entrava com a equipe, né? Daí o SAMU assumiu. É que agradeço. Eu vou depois ter conta. Tchau, obrigado. Eu já vou pronto. Era pouco, mas ajudava. Não, daqui a pouco o que que você... Fala com o Diogo. Temos